Um. Olá, queridos internautas. Muito boa noite. Hoje é 15 de novembro de 2021. Essa é a nossa primeira live do canal Conservadores do Universo, Núcleo Campinas. Nós começamos o nosso trabalho hoje e eu achei muito sugestivo, porque é um dia de comemoração, né? É dia da República. No final, nós vamos colocar, inclusive, um vídeo do IBC, que é o instituto ao qual nós pertencemos, né? Instituto Brasil Conservador. Guilherme, eu gostaria de dizer que está com um pequeno ruído, mas tudo bem, vamos lá. Tenta observar, tá bom? E, meus queridos internautas, hoje esse trabalho vai ser, assim, eu tenho certeza, fantástico, né? A nossa leitura de hoje é esse livro aqui muito, muito fantástico, chamado Introdução à Nova Ordem Mundial. Ele foi escrito por Alexandre Costa. Ele é o escritor e também o editor, né, deste livro. Muitíssimo, mas ele é muitíssimo interessante, né? E o Alexandre, ele nasceu em São Paulo, né, no estado de São Paulo, né? E, pelo menos, no e-mail, ele disse que no futuro, futuramente, ele pode estar conosco. Hoje, nós gostaríamos que ele tivesse, mas ele está muito atarefado, ele está dando cursos, ele está realmente sem tempo nenhum para poder participar, mas a gente espera que ele esteja conosco no futuro. Em compensação, nós temos uma pessoa muito especial, que é o pastor Lucas Ferreira, né? Ele escreveu o livro A Cruz e a Maçã. Gente, é fantástico esse livro. É também para nós comentarmos esse livro futuramente. E ele escreveu junto com o professor e doutor Jean-Marie Lambert, né? E, bom, esse estudo que nós iniciamos hoje, para algumas pessoas é um estudo polêmico, Nova Ordem Mundial, né? É um estudo muito polêmico, as pessoas não querem comentar. Para outras pessoas, este livro aqui, ele é um compêndio, assim, fantástico, precioso, com informações incríveis. Mas, acreditem, tem pessoas ainda que vão dizer, isso daqui é teoria da conspiração. Tá bom? Então, temos todo o tipo de pessoa, né? Então, como sempre, nós queremos aqui deixar bem claro, né? Nós não somos especialistas, nós não somos analistas literários, nós somos leitores, né? Leitores, nós gostamos de ler e debater aquilo que nós lemos, né? Colocar para os nossos internautas aquilo que nós entendemos do que o escritor colocou, né? Esse é o nosso trabalho e é muito prazeroso fazer isso. Então, eu queria começar comentando com vocês que quem faz a apresentação do livro do Alexandre Costa é o advogado e teólogo Fábio Blanco. E eu queria destacar algumas coisas que o Fábio coloca, eu acho bastante interessante aqui, e eu vou ler para que você, internauta, consiga, sabe, é para te encorajar. Compre o livro e leia, que você vai gostar bastante. Ele diz assim, olha, entender esse projeto de dominação global é bem diferente de entender uma matéria acadêmica específica. Não há diretrizes claras, né? Nem metodologia definida, nem mesmo as intenções são facilmente identificáveis. O que ele está falando? Lógico, da nova ordem mundial, né? De fato, quem pretende enveredar por essa pesquisa
deve estar preparado para, ao invés de solucionar a maior parte de suas dúvidas, aumentar consideravelmente a quantidade dos seus questionamentos. E o Flávio Blanco, um pouquinho mais à frente, ele diz assim: isto, com efeito, não é tarefa fácil, pois é necessário um senso aprimorado de relevâncias para não transformar um trabalho que se pretende introdutório, porque realmente, por isso que é introdução à nova ordem mundial, né, em uma verdadeira enciclopédia. O leitor deve estar ciente que a nova ordem mundial é um movimento amplíssimo, né, que atinge a sociedade inteira, que penetra nas instituições, na cultura, no pensamento e na religião. E por isso se manifesta não apenas diretamente como resultado de decisões específicas, mas principalmente de forma indireta, né? Por influência, como por um vírus que se propaga no invisível. E ainda ele coloca: diante disso, o uso da expressão introdução como título do livro faz justiça às evidentes intenções do seu autor. Está bem claro que ele deseja que os seus leitores sejam apresentados as informações mais importantes e mais relevantes sobre o assunto, podendo, assim, se preparar para o aprofundamento em suas próprias pesquisas, né? Assim, o trabalho de Alexandre Costa, na verdade, supre duas necessidades em um livro só. Serve de porta de entrada, né, para o tema e, ao mesmo tempo, de material de consulta. Muito bem, eu quis realmente ler essa introdução do Fábio Blanco, né, para assim, como vamos chamar de aperitivo, né? Aperitivo, para você começar a leitura desse livro, ok? Então, vamos lá. Agora, eu quero apresentar para vocês, né, a nossa bancada. Quero apresentar os nossos comentaristas. Então, nós temos aqui a Daniele de Carvalho, que nós a chamamos carinhosamente por Dani, né? Dani, fala um pouquinho de você rapidinho, aí eu apresento os outros e cada um fala de si. Vamos lá, Dani. Tá, eu sou Daniele Carvalho, como a Clara já falou, eu atuo na área da saúde, né, faço parte do Instituto IBC e tenho o maior prazer de dividir um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês, porque tem muita coisa para a gente aprender ainda. O ser humano, ele sempre vai aprender, né? Como diz, como Moisés no deserto. Andou 40 anos e teve que andar mais 40 para aprender um pouquinho mais. Então, nós somos assim também. Muito bem, muito bem. Depois nós temos o Guilherme Fagundes, né, um jovem aqui, estudante de Direito, então ele também é um dos nossos comentaristas. Guilherme, fala uma coisinha de você. Liga o som, Guilherme. Estamos sem som. Ainda está desligado, Guilherme. Foi? Agora sim. Agora sim. Formado em enfermagem, atualmente estudo Direito e tenho o privilégio de participar aqui do Clube do Livro. Acho que nós já estamos no quarto ou quinto livros, né, já analisados e tivemos o prazer de receber todos os escritores dos respectivos livros. E hoje nós temos a participação especial do Lucas Ferreira, né, que já escreveu também um livro e que nós pretendemos ler um dia aqui. Então, agradeço a presença dele, da Dani, da Claire, e passo a palavra a você, Claire. Então, você já fez a introdução para o pastor Lucas Ferreira. Então, pastor, vamos dar a palavra para o senhor. Fala um pouquinho do senhor, né? Quem é Lucas Ferreira? Nosso internauta conhecer. Boa tarde.
a Claire, professora Claire, né, o Guilherme. E estou aqui para falar um pouco sobre o livro do Alexandre Costa, mas eu sou o pastor Lucas, pastor da igreja Avivamento Bíblico aqui de Caçu, Goiás. Graças a Deus, sou aí presenteado por Deus aí por uma esposa linda, que é a Raquel, e tenho 3 filhos, o William, a Aline e o Felipe. E sou escritor também do livro A Cruz e a Maçã, em coautoria com o professor Jean-Marie Lambert. Sou bacharel em teologia e pós-graduado em geopolítica e relações internacionais. Então, sou pesquisador das Nações Unidas e gosto de falar sobre nova ordem mundial e globalismo. Olha como vai ser assim fantástico a sua presença conosco. A gente espera que o senhor fique conosco em todas as lives futuras. Vamos ver se o senhor vai conseguir colocar a gente aí na sua agenda, né? Mas só por estar hoje nós já estamos assim felizes com a sua presença, né? Então, vamos passar a comentar então o livro. Dani, eu vou deixar para você. Antes de qualquer coisa, antes da introdução, eu queria só ler aqui o que está escrito em algumas frases aqui de algumas pessoas. Eu queria primeiro colocar a fala da Flávia Barro Ximenes, né? Ela diz assim, isso daqui é outro, entre aspas, aperitivo para o nosso futuro leitor. Ler Introdução à Nova Ordem Mundial é como tomar a pílula vermelha do Matrix. Eu achei fantástica essa frase dela. Absolutamente perturbador e sem volta. Eu gostei muito da frase dela, né? Aí também vamos ver o que é que o professor Olavo de Carvalho fala desse livro. Ele diz o seguinte: o livro de Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial, poderia levar o título de O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota Útil do Globalismo. Porque o professor Olavo de Carvalho escreveu um livro, né, com mais ou menos esse título, não é? E ele aí, continuando a fala do professor Olavo de Carvalho, ele diz, a respeito da introdução à nova ordem mundial, ele diz o seguinte: condensa e ordena, numa linguagem simples e clara, as informações e as fontes essenciais sobre a elite globalista ocidental, seus planos, sua mentalidade, seus meios de ação. Muito bom mesmo, gente. O professor Olavo de Carvalho que fala isso, né? E aqui na orelha do livro, ele coloca o seguinte, Flávio Quintela. Olha o que o Flávio Quintela fala do livro. O mundo vem se tornando um lugar esquisito para se viver. A civilização ocidental e a moral judaico-cristã têm estado sob forte ataque nas últimas décadas. Esse ataque, quando analisado sob uma perspectiva histórica, parece ser um movimento, de certa forma, orquestrado, em vez de uma sequência aleatória de fatos isolados. Mas essa percepção encontra uma objeção imediata do intelecto. Será realmente possível que nossa história seja conduzida secretamente por algumas pessoas ou grupos? Continuando, né? Alexandre Costa, nessa excelente obra, expõe essas pessoas e grupos, gente, isso é muito interessante, para todos os que ousam questionar o óbvio. E explica com clareza os mecanismos e estratégias que vêm sendo usados para manipular a sociedade e moldar a história, trazendo à realidade a nova ordem mundial. A importância de um livro como este fica ainda mais evidente
Se pensarmos que a desinformação e a ocultação são os pilares de ação dos grupos que agem nos bastidores da sociedade. Para quem não quer ser apenas mais um na grande massa de meros espectadores inermes da história, essa obra é o melhor remédio, a única contraindicação. Você nunca mais conseguirá ver as coisas do mesmo jeito. Assina Flávio Quintela. Gente, portanto, é um livro realmente fantástico para você ler e debater aqui conosco futuramente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar? Vamos começar a discutir aqui. Vamos lá. Eu acho que eu já vou passar para o... Eu ia pedir para a Dani e para os demais convidados fazerem os seus comentários sobre a apresentação do Flávio, mas, dada, assim, nós vamos ficar sem a Dani daqui a pouquinho, porque ela tem um compromisso, então eu já vou passar para o primeiro capítulo, tá bom? Para a introdução aí, né? Que a introdução ele vai falar sobre uma coleção de tópicos, né, Dani? O que você achou dessa introdução aqui, né, que o autor fala? Ele vai colocar, ele vai fazer algumas considerações, né, sobre em que época a ficha dele começou a cair. Aí ele falou, não, pera um pouquinho, tem alguma coisa estranha aí, né? Tem alguma coisa errada aí, alguma coisa está acontecendo, né? Quando ele começa a falar sobre o atentado, né? Aquele atentado terrorista contra as Torres Gêmeas e tal. Então, Dani, faz aí os seus comentários a respeito dessa, uma coleção de tópicos, tá? Bom, boa noite a todos novamente, né? Então, como a Claire bem disse, nos foi oferecido 2 pílulas e nós escolhemos a pílula do saber, né? Queremos sair da Matrix. E o preço de sair da Matrix é você conhecer o mundo à sua volta. Às vezes ele é assustador, mas você lembra que você tem que lutar contra isso todos os dias, porque quem dorme merece conhecer a real história, mesmo que seja às custas de outras pessoas, como sempre foi na história do mundo, né? Pois muito bem. Quando ocorreu, né, o incidente com as Torres Gêmeas, eu acho que abalou o mundo inteiro, né? Nós sempre vimos, desde que o mundo é mundo, catástrofes, mortes, guerras, deslizamentos. Mas as Torres Gêmeas, ela foi um marco, né? Era um dos maiores prédios do mundo naquela época. Agora é o Burj Khalifa, né, lá em Dubai. Mas naquela época era as Torres Gêmeas e ela tinha um conglomerado de empresas, de trabalhadores. Praticamente o sistema financeiro dos Estados Unidos funcionava nas Torres Gêmeas, né? Então não foi à toa também que os inimigos calcularam e tentaram atingir aonde seria mais, que causaria mais impacto. E realmente causou, o mundo inteiro voltou seus olhos para aquilo, e principalmente o mundo religioso, o mundo acadêmico, o mundo político também. E aí começou a surgir a pergunta, quem está por trás de tudo isso? Qual o objetivo? Qual o interesse? Será que o mundo vai passar por uma grande transformação após esse acontecimento? E quem estará, né, à frente de tudo isso? E aí começa a vir... Isso já era dito bem antes, mas não tinha tanta ênfase como foi depois dessa catástrofe, né? A questão do globalismo. O que é o globalismo? Quem está por trás? O que ele pretende? O que ele comanda? Onde que ele está? Ele está na minha casa? Está do meu lado? É um poder que vai surgir daqui 10, 15, 20 anos? É um poder que já existe ou já existiu e estava nas sombras e vai voltar? Então, quando ele, em 2001, ele começa a pensar tudo isso, né, ele fica perplexo com tudo que está acontecendo, vem isso à mente dele. Ele fala assim, não, eu preciso pesquisar, eu preciso saber, eu preciso me precaver, né, preciso me preparar
para o que está por vir. E também, quando a gente tem filhos e parentes ou pessoas que nós amamos, nós também pensamos nela, falando, não, nós temos que nos preparar para que possamos, de alguma maneira, proteger os nossos entes, né? Então, o escritor, o Alexandre Costa, ele pensou muito nisso, né? Então, ele foi analisar dados históricos, fatos, aí ele chega às famosas famílias, né? Rothschild, Rockefeller, que já são antigas, né? O que elas estão por trás disso, elas financiam, não financiam, e mais um conglomerado de outras famílias, né? Podemos dizer mais de 100 famílias, que tentam, de alguma maneira, pautar o mundo e a sua maneira de ser, né? E a gente vê consequências terríveis, porque a coisa mais difícil, né, é você comandar pessoas. Imagina comandar multidões. Sempre haverá os rebelados, sempre haverá os que desconfiam, sempre haverá os estudiosos e sempre vai haver aqueles que são convictos e creem em Deus. E como a própria Bíblia diz, Deus não deixa ninguém no escuro, não deixa ninguém embaraçado. Então esse livro ele vem para ajudar, né, já a aumentar o conhecimento, também para abrir os nossos olhos. Se as pessoas, a maioria acredito que são cristãs aqui, e os que nos ouvem também, dá para você ler muito bem esse livro com o Apocalipse, que você vai ver coisas muito parecidas. Fala assim, nossa, né? Parece que João estava ali junto com Alexandre escrevendo, e não é. São dados, né? Cristo mesmo já nos alertou contra isso lá no passado. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? O que o profeta tem a dizer às nações. Então, cuidado, né? Escolher a pílula do conhecimento é sofrer junto, porque você começa a entrar num mundo que você não achava que era, e ele não é bonito de se ver, porque ele envolve domínio, envolve ideologias perversas e, acima de tudo, envolve a abolição de Deus, porque uma vez que você tira isso da mente, do coração e da família, só resta a pessoa. A pessoa você manipula, faz o que você quiser. Então, nesse compêndio, ele fala muito bem disso, né? Ele dá uma ênfase nos tópicos, né? Ele dá uma ênfase bem robusta sobre tudo isso que eu comentei. Aí eu passo para você novamente, claro. Obrigada, viu? Guilherme, agora eu queria ver o seu comentário aí sobre essa introdução aqui do Alexandre, né? Que foi o despertar dele para a sua pesquisa sobre a nova ordem mundial, né? Aí me fala aí o comecinho aí, o que você entendeu aí? Então, como você disse na sua própria introdução, Claire, no início, o atentado das Torres Gêmeas, do 11 de setembro, foi o estopim para o Alexandre Costa, o escritor do livro em questão, iniciar os estudos sobre esse assunto, dentre outros, né? Então, ele cita, na própria fala dele no livro, de introdutória, de que no dia, na semana e no tempo após o incidente, a terrorista, ele recebeu um e-mail de um amigo, né? E esse e-mail o redirecionou para um site francês. Nesse site francês continha várias imagens e embaixo de cada imagem havia uma pergunta, né, que fazia com que ele refletisse sobre diversos temas e ele, a partir disso, tentou respondê-las, né? Então, ele percebeu a necessidade de ampliar os estudos e que até então eram abstratos para ele, dentre elas a nova ordem mundial, né? Então, entendendo mais, ele tentou entender e conseguiu entender mais sobre os métodos, os truques, os personagens que compõem as principais iniciativas políticas, econômicas, legislativas, né? Então, tudo isso formou e fez com que ele pudesse ter base teórica para escrever um livro, cujo qual agora nós analisamos, né? E como referência ele usou o professor Olavo de Carvalho, que não só é uma grande referência, como é um iniciador de tudo isso, desse movimento direitista e da verdade, né? Porque a direita está do lado da verdade. E o Olavo de Carvalho foi, então, esse precursor
ainda na década de 90, que furou a bolha literária brasileira, escrevendo diversos livros que hoje são grandes clássicos e que influenciou diversas pessoas, dentre elas o Alessandro Costa, né? E ele o influenciou, o Alessandro cita isso, que um artigo em específico influenciou ele, bem como Alexandre, Gui. Alexandre Costa, bem como o livro O Jardim das Aflições, também o influenciou bastante, né? E que esse livro, por exemplo, ele disse que analisou durante 6 vezes, né? Então ele leu, releu, fez anotações. Ele também se inspirou e se informou bastante pela mídia Sem Máscara, que é um site de iniciativa do Olavo de Carvalho, né? Do programa True Speak, que era um programa semanal que o professor fazia, o seminário de filosofia que existe até hoje. Então ele foi citando várias iniciativas do professor Olavo de Carvalho que abriu essa porta, né, de estudos e de interesse para adquirir mais sobre o tema em questão, que é a nova ordem mundial, e que deu muito certo, né, porque esse livro hoje é uma referência sobre o assunto aqui no Brasil. Muito bem, muito obrigada, viu, Guilherme. Agora, eu gostaria de ouvir o pastor, né, o pastor Lucas Ferreira. Tem alguma coisa que eu achei assim, que me chamou bastante atenção nessa introdução aqui do Alexandre, quando ele coloca um tópico que ele chama de teoria da conspiração, pastor. Então, para a gente encerrar, né, essa introdução aqui, aí eu queria que o senhor comentasse sobre essa parte aqui que ele fala, né? O que é a teoria da conspiração nessa introdução aqui do Alexandre Costa. Então, Marcler, essa questão da teoria da conspiração que o Alexandre Costa ele explica de uma forma muito lúcida, é porque todos nós que estudamos a nova ordem mundial, nós recebemos um anátema com a pecha de teoria da conspiração, porque essa é uma forma mais antiga do que hoje se chama fascista. Então, a palavra, por exemplo, tudo que alguém quer te desclassificar sobre os seus argumentos, ele vai utilizar, então, você é um fascista. Não vou te ouvir porque você é um fascista. Mas isso bem antes, no campo das ideias, nas teorias das relações internacionais e na geopolítica, então não era utilizado esse termo fascista para desqualificar o adversário, mas o termo de teórico da conspiração. Então, se fizer um paralelo, dá para se entender o que o Alexandre Costa está explicando. Só que quem despreza essas palavras, que nós sabemos que não passa de chavão, né, para tentar desqualificar, a gente rompe a bolha com argumentos sólidos e comprovamos de forma acadêmica, científica, que aqui no Brasil, por exemplo, nos países de língua portuguesa, são poucos os materiais ainda, por enquanto. Mas nos países de língua inglesa, esse material já é abundante, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial. Esse material já é abundante. Então, essa questão que o Alexandre Costa aborda, de teoria da conspiração, para que já é uma forma de tentar calar a nossa boca. Mas, como o livro do Alexandre Costa, né, que foi escrito em 2013, mas a segunda edição foi publicada em 2015, e hoje é um clássico. É um clássico, apesar de ser um livro muito novo, mas ele é um clássico da literatura de nova ordem mundial no Brasil. Né? Esse é o ponto, né? Agora, eu queria só falar um pouquinho, rapidinho, sobre a pessoa do Alexandre Costa, né? Do autor do livro. Eu gostaria de falar
da pessoa dele, porque eu já tenho contato com ele desde 2016, através das redes sociais e tal. Não o conheço pessoalmente, mas por telefone, pelas redes sociais, a gente conversa e tal. E o que eu sempre observei nele foi uma pessoa muito sincera, não é sensacionalista, o livro não tem sensacionalismo, ele é uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa que defende a civilização cristã, a família, os valores morais, os valores éticos de família e do cristianismo, de forma muito coerente, e é uma pessoa que é muito esforçado, dedicado. Ele tem várias lives dele no canal do YouTube, e nessas lives dele, ele explica o livro de várias maneiras também. Ele vai explicando melhor as ideias. E o Fábio Blanco também é uma pessoa que eu tenho assim um pouco de contato, menos do que o Alexandre, mas que também é uma pessoa muito coerente e que trabalha mais para denunciar o marxismo cultural. Então, assim, ele entende muito bem do que ele está falando, o Fábio Blanco, quando ele vai fazer assim, esse prefácio aqui do livro. Puxa vida, muitíssimo obrigada, viu, Pastor Lucas, pelo esclarecimento. Isso foi muito bom, muito bom. E vamos entrar, então, no primeiro capítulo? Vamos lá. O primeiro capítulo, Notas sobre a Nova Ordem Mundial. Dani, eu não sei se você vai conseguir falar alguma coisa aí, porque daqui a pouquinho você vai ter que sair, né? Você consegue dar algumas ideias? Algumas ideias daquilo que você leu nesse primeiro capítulo aqui, o que é que você achou e que te tocou nesse primeiro capítulo aí? Fala para nós. Bom, os nossos velhos conhecidos, né, a China e a Rússia, né, querendo dominar o mundo junto com o islamismo. Então, aqui, parece que você vê aquela passagem da Bíblia que fala dos 3 profetas imundos, né, que deles saíam rãs, coisas horríveis da boca. E quando eu li essa parte, eu fiquei pensando nisso, sabe? Às vezes não tem nada a ver, mas eu fiquei pensando, poxa vida, são os 3 poderes que querem dominar o mundo do jeito deles: islamismo, comunismo e globalismo, né? Só que o que tem imperado no momento é mais o globalismo. Por quê? Porque é onde tem o dinheiro, né? E infelizmente, felizmente ou infelizmente, como a própria Bíblia diz, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, porque é saudável trabalhar, conquistar suas coisas. A própria Bíblia diz isso. Mas o apego, o amor a ele é o que é o pecado maior. E os globalistas, eles têm isso, eles têm dinheiro de sobra. Então, o que eles fazem? Eles financiam o islamismo, financiam o comunismo, para ver qual dos dois domina, para enfraquecê-los e depois eles dominá-los. Olha só a estratégia dos globalistas. Não tem problema, pode deixar. Vai lá e faça o trabalho sujo. Depois a gente só vem, limpa e domina. Porque, afinal, as mentes pensantes somos nós, e quem tem o dinheiro somos nós também. E aqui, bem se fala de várias linhagens, né? Como já foi dito, Rothschild, Rockefeller e outros também, né? Como, por exemplo, os grandes empresários que a gente vê. E aqui também ele fala sobre o cristianismo, né? A religião que condenou a escravidão, a religião que abriu a mente das pessoas. Antes do cristianismo, e isso a própria arqueologia nos mostra, a história também, que era bárbaro o tratamento com o ser humano, principalmente com crianças. Há relatos que dizem que as crianças, quando elas nasciam, o pai decidia se elas iam viver ou não, né? Isso também lá em Roma. Então, se a criança nascia com algum defeito, com algum problema, ela era exterminada. Saiu do ventre da mãe, já era exterminada. Não tinha lugar para compaixão,
para empatia, para amor a Deus e ao próximo. Então, quando o cristianismo vem com a promessa de um Salvador, que nasceria de uma mulher, olha como Deus é incrível. Foi uma maneira de Deus preservar a vida dessas crianças, porque nenhuma mulher sabia se aquele era o Salvador ou não. Então, o amor, o apego começou a nascer. E aí começou-se, então, a condenar várias práticas que naquela época eram tidas como normais, mas nunca foram, principalmente em cultos pagãos, começou a se condenar. E as pessoas começaram a ver a realidade que aquilo não era saudável. Então, quando você coloca dentro da mente de um cidadão que ele tem poder de pensar, de decidir, de ver o que é certo e o que é errado e escolher o seu caminho, isso é perigoso, porque ele tem domínio sobre a sua vida. Nem para o comunismo, nem para o islamismo, e muito menos para o globalismo, isso é bom, porque eles sempre terão alguém que os resistirá. E aí cai muito bem, como o pastor falou, né? Nós temos muitos adjetivos. Quando você começa a questionar, começa a perguntar, e começa a achar, porque, gente, a mentira ela é tão besta que ela mesma deixa as pistas. E são pistas assim, não são pequenas, são gigantes, você tropeça nela. E aí você começa a questionar, mas por que isso, por que aquilo? Mas isso aqui não está certo, porque você mesmo disse lá atrás que não era assim. Então a gente começa a ter adjetivos que a gente começa a incomodar. E lembrando que o globalismo ele só não imperou ainda porque ele tem três empecilhos. Nós, que saímos da bolha, procuramos pensar, Israel e Estados Unidos. Infelizmente, né, eu acredito que os estadunidenses irão acordar, porque isso é típico deles. Infelizmente, com esse governo que foi, digamos, de certa forma, eleito, né, não tem contribuído para que o globalismo retroceda, ao contrário, tem contribuído para que ele avance. Mas, como Paulo Figueiredo disse, o que se fará com os eleitores do Trump? Que são pessoas que pensam fora da bolha, que questionam, que querem, que amam a sua família, que amam o seu país. Você vai sumir com eles? Não vai. Então, essas pessoas são a resistência. E ainda mantém o modelo dos Estados Unidos, apesar de tudo que acontece. Israel não tem nem o que se falar, né, gente? Israel foi a nação escolhida por Deus, assim, eles cometeram alguns erros no meio do caminho, e, enfim, Deus sempre está com eles e eles prosperam muito. Então, se nós podemos falar ainda hoje, nós devemos isso a Deus e aos faróis, né? Que é os Estados Unidos, mesmo capengando, e Israel que se mantém forte. E a nós que decidimos sair da bolha, né? Que decidimos aprender e passar um pouco para vocês. Então, é muito interessante que você, eleitor, compre esse livro, porque ele é incrível. Porque se a gente for falar tudo dele aqui, nossa, a gente vai levar meses, anos e ainda não vai ter acabado. Porque cada tópico, cada frase remete a uma questão. Parece que esse livro foi escrito ontem. De tanta coisa que está nele. Você fala assim, gente, mas isso aqui está acontecendo agora. Aconteceu ontem, aconteceu antes de ontem. Está programado para acontecer daqui a 2 dias. De tão incrível e atual que ele é. Realmente, ele mereceu e merece os elogios de Olavo de Carvalho e de todo eleitor que se propôs, né, a debruçar sobre as suas páginas. Aí eu volto para você, Claire. Muito obrigada, viu, Dani? Obrigada mesmo. A hora que você precisar sair, tudo bem, não precisa falar nada, tá bom? Guilherme, agora eu queria ouvir você. Estão me ouvindo bem? Agora sim, pode ir. Eu só queria retomar rapidamente sobre a teoria da conspiração, aí eu já adentro esse capítulo que a Dani já entrou. Deixa eu só remover o... Passou? Passou. Não, ele está voltando, o barulho. Então, é porque... Deu certo aí? Pronto. Agora sim. Sobre a teoria da conspiração, é uma velha tática da esquerda, né? A esquerda, ela não opta em debater o assunto, e sim desqualificar o oponente, de forma vil, baixa, reiterada. Então, assim que eles identificam uma vítima, né, esses engenheiros sociais, entre aspas, desqualificam a pessoa e o trabalho dela, né, com a mais ampla rede de mentiras e calúnias possíveis, né? Elas escolhem um alvo e atiram a artilharia, né? A gente pode pegar um exemplo disso, como, por exemplo, o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro,
que desde antes da campanha eleitoral, ele já vinha com péstias, né? Ele já vinha com rótulos infundados, como agressor de mulher, e tudo que realmente ele não era e não é, né? Então, a mídia e todo o establishment escolhe uma vítima, essa vítima geralmente é de direita, é conservadora. Nós vimos recentemente, por exemplo, o jogador de vôlei que defendeu que as crianças não fossem afetadas, que não fossem, como eu posso dizer, né, não fossem, tivessem contato com esses quadrinhos ditos progressistas, né, Não homem sofresse homem, influência, né? mulher, mulher. Então, ele defendendo isso, ele como conservador e possivelmente eleitor do Jair Messias Bolsonaro, defendeu isso, a sua liberdade de expressão na sua rede social pessoal, e foi cancelado pelo establishment e foi despedido, né? Então, é essa a tática. Eles não debatem, eles perseguem e caluniam, né? Então, essa é a teoria antiga da teoria da desqualificação e não do debate. Até porque eles não têm argumento, né? Então, só entrando nesse primeiro capítulo, sobre as notas sobre a nova ordem mundial, é algo muito antigo, né? O governo mundial, o governo global é uma ideia bastante antiga que o próprio Alexandre Costa cita como sendo o primeiro idealizador dessa ideia, o Sangão de Acácia, que era um rei do Império Acádio, né? Ele foi o criador do primeiro império multiétnico do mundo, da história da humanidade. E séculos depois, teve a existência, né, o surgimento do iluminismo, que é um movimento europeu, né, que envolveu diversas áreas, dentro até mesmo das artes, né, as ideias científicas, tudo isso nasceu no iluminismo. E no iluminismo, o Alexandre Costa cita como sendo, então, deixa de ser uma ideia e torna-se um plano de governo mundial, de governo global, né? Então, de forma resumida, é isso. A gente tem um exemplo lá pré-histórico, né? Lá no começo da história, que é o Sagão de Acádia, e isso se solidifica, deixa de ser uma ideia e torna-se um plano com o surgimento do iluminismo, né? E qual que é o plano? Qual que é as metas, né? Na verdade, é destruir a civilização ocidental para, em seguida, implantar uma ditadura planetária sem precedentes, né? O que caracteriza a, a sociedade ocidental? É o cristianismo, é a moral judaica cristã, é o direito romano, né? Então, todos esses pilares formaram o que hoje é a civilização ocidental, e não por coincidência, é a área do planeta mais desenvolvida, mais pujante, né? Que é o norte econômico e que sempre foi e sempre será. Enquanto a Ásia, por exemplo, agora começa a reinsurgir, né? Mas durante toda a história foi a Europa o centro do mundo, e não à toa a Europa sempre foi cristã, porque foi fundada sobre o cristianismo, né? Então, são os alvos de todas as correntes que esse capítulo cita, né? São três: o movimento comunista internacional, que é representado por dois países, a China e a Rússia, que formam, teoricamente, elas estão juntas, mas elas podem se separar porque elas também conflitam, os dois países conflitam em ideias, né? A Rússia, você pode analisar o Putin, né? E a gente tem que analisar não só o país, como o governante dele. A Rússia, o Putin, ele tem tendências conservadoras em relação aos costumes, né? Você pode ver que a Rússia proíbe, por exemplo, o casamento LGBT, pessoas do mesmo sexo. A Rússia defende muito a ideia da família, né? Da não propaganda progressista, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, enquanto na China, por exemplo, é um pouco mais aberto a essas questões, mesmo que não seja totalmente como o Ocidente. Então, eles divergem em alguns momentos de ideias também, mas atualmente estão juntas com o ideal da destruição do Ocidente.
por uma questão econômica, por uma questão ideológica, né? Depois, o Alexandre Costa cita como sendo o segundo componente, o segundo movimento totalitário no mundo, e são três, o Islã, né? O islamismo, que é mais do que uma religião, é um plano global de imposição da religião deles, né? E o próprio Alexandre cita como o bordão deles, que é o seguinte, eu tenho até anotado aqui: enquanto o último homem do mundo não se converteu ao Islã, o islamismo não será pleno. Então, isso mostra muito bem qual que é a mentalidade do Islã em impor a sua ideologia para todos os países que ele estiver presente. E a gente pode citar a França como sendo uma grande vítima do Islã, porque a França hoje teve que hoje se submeter à cultura, os hábitos, as práticas do Islã, e tem a sua própria cultura, a sua própria história, seus próprios hábitos subterrados, entendeu? Escanteados. Sufocados, porque o Islã, ele não acrescenta, ele substitui. Ele coloca a sua ideologia, suas práticas, suas questões pessoais acima da cultura do país que ele ocupa. E a França é um exemplo perfeito disso. E é por isso que a França hoje tem vários tentados terroristas, e eu não estou generalizando, tem os islâmicos que não são terroristas, que são puramente religiosos, mas também dentro do Islã tem as seitas, né, que falam em nome de Alá, que é o Deus deles, e que praticam atos terroristas, e que não é raro de acontecer no mundo inteiro, não só na França. E o terceiro personagem dessas correntes totalitárias é o globalismo, né, ou socialistas fabianos, que às vezes divergem do comunismo, mas às vezes também se juntam ao comunismo porque eles têm muitas ideias em comuns, né? Destruição da família, as ideias do aborto, das cotas, do controle da internet, né? Tudo isso eles convergem, mas também, vira e mexe, eles acabam entrando em conflito, o comunismo e o globalismo. E a gente pode citar um exemplo, antes de finalizar minha fala, um exemplo recente do Jorge Soros, que é um empresário bastante rico, bilionário, inclusive, que via Twitter criticou o Xi Jinping, xingou o Xi Jinping, disse que ele era um ditador, meteu a boca. Por quê? Porque essas correntes hoje, atualmente, estão em conflito, né? Por algo que acontece nos bastidores e que nós não temos acesso, mas que convergem em suas metas de destruição do Ocidente. Passo a palavra a Claire. Obrigada pela sua análise, viu, Guilherme? E a gente fica contente com o Guilherme aqui conosco, pastor. Ele é um jovem de 23 anos, né? Então, se nós colocarmos aqui as idades, fica bastante interessante o debate, sabe? A Dani não vai gostar. Eu não tenho problema, mas ela não vai gostar. Ok, pastor. Agora, a palavra está com o senhor a respeito desse primeiro capítulo, né? Então, se o senhor quiser até adentrar a parte do cristianismo, fique à vontade, né? Porque nesse primeiro capítulo, o Alexandre fala depois, né, sobre o cristianismo, as soberanias nacionais, ele fala alguma coisa, o senhor fica à vontade, comentar o capítulo inteiro, a palavra é sua, tá bom? Tudo bem. Tá dando certo aí, Guilherme? A minha fala, eu estou aparecendo aí, tá dando certo? Tá sim, tá aparecendo perfeitamente sua fala. Eu só faço uma consideração, Claire, que já estamos em 50 minutos, então quando o pastor finalizar a fala dele sobre esse capítulo, eu sugiro que nós encerramos. Ah, sim, aí vamos fazer as considerações finais, com certeza. Ok? Então, eu vou aproveitar então e fazer uma fala aqui a respeito do livro todo. Então, não vou falar do primeiro capítulo, eu vou falar do livro todo para a gente já encerrar. Pode ser? Pode ser. Fica à vontade, o que você achar melhor. Porque é o seguinte, o Alexandre Costa,
quando ele escreveu o livro, a nova ordem mundial, ela é tão dinâmica, o acontecimento das coisas tem acontecido de uma velocidade tão rápida, que até as nomenclaturas, termos, aquilo que o Alexandre Costa utiliza no livro, hoje, ele mesmo já está reformulando isso e, bem provavelmente, num próximo livro, ele já vai fazer algumas correções a respeito da descrição do que é realmente a nova ordem mundial. Mas o que fica centralizado aqui é que o conceito de nova ordem mundial ele está alicerçado profundamente em uma ideia de que é um movimento que visa transformar a civilização e a humanidade, mexendo na estrutura do que é o ser humano e fazendo uma mudança, não apenas do conceito de governo global para governança mundial. Porque a governança mundial ela começou a ficar bem mais profundamente discutida a partir de 1991, com a Comissão das Nações Unidas sobre Governança Global. Só que, quando nós falamos governo mundial, é para facilitar a compreensão das pessoas. E o Alexandre Costa, ele coloca muito bem, no primeiro capítulo, dizendo o seguinte, que essa estrutura, essa nova forma de um planejamento de uma governança global, ela tem uma certa forma de alinhamento entre as oligarquias e as famílias, as estruturas familiares que controlam o sistema bancário financeiro, mas que também um grupo de ocultistas, e o Alexandre Costa ele coloca isso de uma forma muito bem colocada, porque ele cita alguns dos ocultistas mais famosos, como a Helena Blavatsky, o Albert Einstein, a Aleister Crowley, e ele fala que esse grupo recebe o financiamento dos Rockefellers, Rothschilders, enfim, essas famílias poderosas que controlam o sistema bancário. O Alexandre Costa ele fala muita coisa hoje, como assim? Sempre presuma banqueiro. E a outra fala dele é sempre presuma macumba. Claro, quando ele fala de banqueiro, ele está falando do sistema de Wall Street. Mas também, quando ele fala de macumba, ele está falando de todo o sistema que o Alexandre Costa chama de maçonismo, que seria uma estrutura, de certa forma, com a filosofia maçônica, controlando as religiões, destruindo os dogmas para fazer uma religião mundial, destruindo os sistemas financeiros nacionais para fazer um regime de sistema financeiro internacional. Então, o foco de todo o livro do Alexandre é mostrar que tudo que é nacional será internacionalizado através das estruturas transnacionais, internacionais e supranacionais. Então, essas estruturas, ela também entra no campo da ética, entra no campo da moral. E, por exemplo, os direitos, os regimes de direitos nacionais, então, por exemplo, o direito humano, ele é visto, ele é aplicado mediante uma legislação de cada nação. É claro que cada nação ela vai observar os direitos humanos internacionais de 1948 das Nações Unidas. Porém, esses direitos eles precisam passar de alguma forma pelos congressos, pelos parlamentos nacionais, para que isso seja transformado em lei e essas leis então elas serão aplicadas ao regime nacional dos direitos humanos e assim, então, ser aplicada. Não. Na governança global é diferente. E o Alexandre Costa, ele já fala aqui de forma introdutória
como que esse procedimento se dá na prática. Então, o livro do Alexandre Costa é muito bom, porque ele já vai direto na prática, ao invés de ficar focando nas teorias, ele vai dizer quem são esses agentes, ele cita nome, CPF, e ele vai dizer quem são essas instituições. Isso aqui, por organizações não governamentais internacionais e organizações internacionais supranacionais. Para fazer alguma referência aqui, nós podemos falar sobre o Greenpeace, por exemplo, no meio do ambientalismo. Podemos falar sobre organizações como Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha Internacional, e também nós podemos falar sobre a Organização das Nações Unidas, que ele fala no capítulo 2, demonstrando ali que pode ser uma estrutura como a da ONU, ou pode ser outra, porque eles podem destruir a ONU amanhã, fazer uma outra instituição supranacional, que seja global, mas visando a destruição das soberanias nacionais, dos direitos humanos, né? E sempre voltando para focar nos direitos humanos positivados, mas já influenciados pelo nova maneira de pensar, né, do pós-modernismo, e aí o politicamente correto nessa formação do imaginário. Né? Então, essas organizações internacionais, elas estão construindo uma governança global, e elas utilizam, então, o ocultismo e a revolução sexual para dominar as pessoas. E aí entra o marxismo cultural e tal, mas a nova ordem mundial, ela é composta de várias facetas, né? Inclusive um segundo livro do Alexandre Costa, as várias faces da nova ordem mundial, ele vai tentar, e essas faces que está aqui nesse livro dele, ele vai tentar separar elas em um outro livro para facilitar, explicando aí sobre o transhumanismo e tal. Tentei fazer aqui um resumão do livro todo, dizer o seguinte, que o ambientalismo, a revolução sexual, o antinatalismo, a ideologia de gênero, todas essas ideologias que emergiram das teorias críticas de raça e gênero, elas estão aqui no livro do Alexandre Costa em forma... Quem lê o livro aqui, e ele percebe o que está acontecendo. O Alexandre Costa, apesar dele não ter falado abertamente de todas elas, ele instrumentalizou o leitor para capturar e perceber. Isso é a nova ordem mundial, isso é globalismo. Né? E agora, para fazer o merchan aqui, Guilherme, né? Lógico, nós queremos que o senhor fale do seu livro, claro. Esse livro aqui, inclusive, ele já está na mão do Alexandre Costa, e nós tínhamos uma live marcada com o Alexandre Costa no dia 11 agora, passado, mas o professor Jean Marie, ele viajou para a Bélgica. Então, nós vamos fazer essa live em janeiro, né? E nós vamos estar fazendo uma live sobre o nosso livro, com o Alexandre Costa também, porque é um livro que a gente faz essa abrangência sobre a nova ordem mundial, sobre o globalismo, mas nós focamos mais na parte do ataque ao cristianismo. Então, a gente mostra, né, a cruz e a maçã, ou o mundo entre o cristianismo e o globalismo. O globalismo aqui seria um sinônimo aqui de nova ordem mundial, mas como é uma questão mais focada na governança global, então a gente fala sobre o globalismo. E esse livro, a nossa teoria mais abrangente é que a estrutura
da maçonaria. E aqui eu vou falar como o sistema, porque a maçonaria ela é um sistema, mais ou menos como as Nações Unidas é um sistema. Você não pode falar da ONU como alguma coisa concreto sem lembrar que é o sistema das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas é um sistema. E a maçonaria, ela é também assim, apesar deles dizer que é um sistema filosófico, ele também tem componente religioso. E nós, então, demonstramos que, novamente, né, como o Alexandre disse, sempre presuma banqueiro. Então, o David Rockefeller, ele financiou esse movimento para subverter o conceito de missões e financiou tudo aquilo que nós vemos que está aí nas bases da nova ordem mundial. Obviamente, o cristianismo não ficaria de fora. Essa confusão que a gente vê hoje aí na teologia, isso não foi por acaso. Isso foi financiado por David Rockefeller e a gente denuncia nesse livro e mostra que esse ecumenismo teosófico é a base, é o pano de fundo de uma religião centrada dentro das Nações Unidas, através de ONGs religiosas, para que fizesse parte desse Leviatã da Conferência Global da Nova Ordem Mundial. Então, o nosso livro está lá no Clube dos Autores, no site do Clube dos Autores, e espero que vocês comprem também. Sem dúvida, vamos comprar. Então, nós vamos para as considerações finais. Quando terminarmos a live, eu peço que depois o Guilherme faça um outro para que a gente converse um pouquinho mais com o professor, tá bom, Guilherme? Bem, vamos às considerações finais, então. Eu quero agradecer muito a atenção do nosso internauta. A live foi fantástica mesmo, superou as nossas expectativas, né, Guilherme e Dani? Estou muito feliz por isso. E vamos continuar a falar um pouquinho mais, né, do livro do Alexandre, e depois a gente já vai entrar no livro também do pastor Lucas Ferreira, né? Porque, sem dúvida, a cruz e a maçã vai trazer muita coisa para a gente também, não é verdade? É isso aí. Obrigada, internauta, por você estar conosco aqui. Eu passo a palavra a Dani, para ela fazer as considerações finais, depois o pastor Lucas Ferreira e o Guilherme encerra a nossa live. Bom, né? Aos participantes do Clube do Livro, aos internautas que nos ouvem, é assustador. Realmente é assustador. Você fala, Senhor, dai-me forças porque eu não tenho. Olha o que sair da bolha significa. Olha o que tomar a pílula vermelha mostra. Mas sempre vem à minha mente que tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu todos os dias eu falo, estou do lado certo. Né? Estou do lado certo. E estar do lado certo não quer dizer que você vai colher bons frutos, que você vai ser aclamado, acalorado, que você vai ter meses e dias fartos. Não. Nós teremos dias de agonia, dias de perseguição, dias de tristeza. Mas a verdade é como o nascer do sol. Ele nasce tímido, ali vai, não vai, mas quando é meio-dia, ele está perfeito e ninguém esconde a sua luz. Então, é isso que nos dá força e ânimo para continuar. Então, eleitor, internauta, continue conosco, escolha sair da bolha, afinal, nós somos mais do que eles, e nós temos mais capacidades do que eles. Se nós formos analisar, pelo menos aqui, o Brasil, nós somos muito mais cristãos do que não cristãos, nós somos muito mais a favor de Cristo e da sua verdade do que aqueles que fingem propagá-la. Então, nós temos muito a ganhar. É certo que passaremos por aflições, é certo que o mundo vai cair
numa treva, mas vai ser tão breve, tão curto, porque Cristo já vai estar às portas, já vai estar voltando. Então, nós não devemos esmorecer, devemos continuar. É assustador, sim, mas aquele que me guarda, esse é fiel. Então, essas são as minhas palavras. Uma excelente noite para você. Leia e depois adquira o livro A Cruz e a Maçã, A Cruz e a Maçã, para completar, porque eu acredito que um complete o outro. E leia também Jardim das Aflições, do professor Olavo. Uma boa noite para vocês. Um forte abraço. Pastor Lucas, em suas considerações finais. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Sim, E foi muito bom, foi muito bom. Quero agradecer aí por ter me convidado e também quero agradecer ao pastor Egnaldo, porque o livro me ajudou bastante na compreensão. E eu indico, sim, sempre eu começo indicando para as pessoas lerem. O primeiro livro que eu indico é porque eu acho que depois que a pessoa lê eu leio o Alexandre Costa, ele vai conseguir ler os outros livros com mais facilidade. Inclusive, o livro do pastor Egnaldo, Marxismo Selvagem, também complementa esse livro aqui. E eu, sempre que falo sobre esse assunto, eu digo assim, não é para as pessoas desesperar e desanimar. Eu penso que, naquelas palavras de Martim Lutero, se eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore. A gente tem que ter sonhos, projetos e ideais. E nós temos que lutar. Para usar uma frase do Alexandre Costa, que eles gostam sempre de dizer, não é como se nós vamos vencer essa batalha contra o globalismo, a nova ordem mundial, em que instância nós vamos vencer, mas é como lutamos. Como lutamos essa batalha. Agora, como cristão, nós sabemos que nós somos vencedores. Nós vamos vencer. Deus é vencedor. Nós sabemos que a vitória está com a verdade. Mas no que a gente precisa fazer é lutar com as armas da verdade. Porque os adversários vêm com a arma da mentira, a gente luta com a arma da verdade, com amor ao próximo. Mas amor não significa que a gente não fale a verdade com firmeza. O nosso objetivo é falar a verdade, falar com firmeza, e eu espero que os nossos internautas, os amigos que estão assistindo essa live, continuem com esperança em Deus, porque o Senhor nos dará vitória. No final das contas, toda essa batalha é pelas almas. E nós temos que guardar a nossa alma, guardar o nosso coração diante de Deus e lutarmos, orando, buscando a Deus firmemente, que vai valer a pena. Vai valer. Vai sim. Saberemos que valeu a pena. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, pastor Lucas. Depois o senhor fica mais um pouquinho, que a gente volta a chamá-lo, sabe? Para a gente combinar para as próximas ocasiões. Eu só queria falar uma coisinha. Posso falar mais uma coisa? Sim. Olha, eu tenho um canal no YouTube, Lucas Ferreira. E no Facebook também, é Lucas Ferreira. Vou pedir para o Guilherme depois, se ele puder, colocar aí nos comentários desse vídeo, lá o meu canal do YouTube e também do Facebook. Eu mando o link para ele depois. Ótimo, ele vai colocar, sim, com certeza, né? E muitíssimo obrigada por essa sua participação hoje. Nós temos um coração muito grato por tudo que o senhor fez e esperamos que o senhor continue conosco, tá bom? Eu queria aqui destacar uma frase que o Alexandre coloca de Churchill como um incentivo para aqueles que ainda têm algumas ilusões, né, com o globalismo, né? E Churchill diz: diante de novos fatos, apenas os idiotas não mudam de ideia, né? Então, vamos lá, vamos mudar, né? Vamos engrossar esse caldo aqui para que a gente possa resistir
a essa nova ordem mundial, esse globalismo. Guilherme, está com você. Obrigado pela presença, pastor. Obrigado, Claire, a Dani, que já foi, tinha um compromisso. Eu convido a todos a seguirem nossas redes sociais, que agora mudaram de nome. Eu espero que vocês tenham percebido isso. Aqui, nosso canal do YouTube agora chama Conservadores do Universo. E as demais redes sociais, como Instagram, Twitter, também acompanharam esse novo nome, né? Então, nosso Instagram agora se chama Conservadores do Universo, tudo junto, letra minúscula, e o nosso Twitter chama C do Universo, C do Universo, tudo junto, né? E esse canal agora se chama Conservadores do Universo, e você que não ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, assine o sininho, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, e ajude a despertar novas consciências e que essas informações que até então as pessoas não têm acesso, façam com que elas agora o tenham a partir do momento que você o compartilhar esse vídeo, né? Então, eu acho que nós, como cristãos e patriotas, né, esses dois componentes são muito importantes, são as grandes pedras no sapato do globalismo, do comunismo, do islamismo, de qualquer outro bloco totalitário que esteja em curso no mundo, porque uma vez cristãos, primeiro a gente sabe, bem disse o pastor, que esse reino não é o nosso, né? Isso tudo se trata sobre ganhar almas. Mas, enquanto estamos aqui, precisamos fazer nossa parte e não sermos covardes, né? Sejamos corajosos e lutemos não só para o nosso tempo em que nós estamos aqui, mas para as próximas gerações. E uma vez patriotas, isso também faz com que nós protegemos nosso país, né? Protegemos nosso território nacional, nossas culturas, nossas tradições, né? Eu acho que e esse é um dos planos do globalismo, né? Não ter fronteiras, não ter separação, ser uma coisa apenas, ter uma lei, ter uma ideologia, uma constituição. Esse é o governo mundial. Não ter distinção entre os países que hoje nós entendemos que são países que são definidos territorialmente, né? E o globalismo não quer isso, o globalismo quer uma grande pátria. E aí vale lembrar que é isso que o Foro de São Paulo quer aqui na América Latina, uma grande pátria e não a divisão territorial dos países que compõem a América Latina, né? Então, e a América Latina é sortuda por isso, porque vejamos o que acontece na Europa. É um grupo de 27 países que compõem a União Europeia. E essas constituições, esses legislativos, né, os congressos, eles são influenciados por aqueles que comandam o bloco, né, que é a União Europeia. E isso é o globalismo, você não ter poder sobre a sua pátria, sobre as decisões que ditam a sua vida, né? Você não vota nas pessoas que comandam sua vida, né? Isso não é nada nada democrático, né? Então, como cristãos e como patriotas, façamos nossa parte, e entre essas coisas que nós precisamos fazer por exemplo, compartilhar vídeos como esse que alertam outras pessoas que nem sequer ouviram falar sobre nova ordem mundial. Então, nós esperamos todos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 8h30, e num novo capítulo sobre esse novo livro do Alexandre Costa, que só tem a acrescentar na nossa concepção. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e até a próxima segunda-feira. Agora, eu só encerro mostrando, então, um vídeo, né, do Rogério Parada, que é presidente do PRTB, do PRTB aqui de Campinas, e que em comemoração ao, eu digo golpe da República, mas dizem proclamação da República, né? São várias visões. Mas então, em comemoração, na visão dos republicanos, eu coloco esse vídeo do Rogério Parada hasteando a bandeira do Brasil. O Rogério Parada também ele é vice-presidente do IBC, o Instituto Brasileiro Conservador, tá? Perfeito. Vejamos o vídeo.
Consegue ver, Claire? Sim. Vou soltar. Ele faz a troca, né, da bandeira que ele tem sobre a empresa Olá, dele. meus amigos. Rogério Parada, uma atitude solene agora. Vamos trocar aquela bandeira surrada que representa o quanto o nosso país, a nossa pátria está sendo atacada nos últimos tempos, por uma bandeira nova. Essa bandeira aqui representa muito para a gente. Ela acompanhou a gente na manifestação do dia 7, na Paulista, em São Paulo, depois para Brasília também, passou uns dias por lá. E agora chegou o momento, como tradicionalmente eu sempre faço, eu mesmo troco a bandeira aqui do nosso escritório e nessa manifestação, nesse ato, eu reafirmo o meu amor pela pátria. Convido vocês junto comigo para participar desse evento tão gostoso que é renovar a imagem da nossa pátria, o símbolo da nossa pátria. Vem comigo, vamos lá. Pessoal, alegria muito grande de ver de novo o símbolo do nosso país. Bonito, lindo, cheio de esplendor, é o que a gente gosta de ver. Missão cumprida. Eu acho que agora, espero que a gente demore bastante para trocar. Abraço a todos aí, fica com Deus. Tamo juntos. É isso aí, Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. Ao nosso querido internauta. Até a semana que vem. Obrigada, pastor Lucas Ferreira. E nos vemos daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho o Guilherme